Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje e hoje vamos resolver algumas questões envolvendo o Teorema de Pitágoras, como prometido aí na aula passada. Vamos resolver essas questões de exame de seleção de alguns dos institutos federais, tranquilo? A primeira questão é do Instituto Federal de Farroupilha. A figura a seguir apresenta três quadrados e um triângulo em que seus lados são representados pelas letras A, B e C. Uma relação matemática fundamental que expressa a igualdade entre a soma das áreas dos quadrados menores com o maior é a alternativa A, a fórmula de Bhaskara, letra B, o Teorema de Pitágoras, letra C, o Teorema de Tales e letra D, um conjunto numérico e a letra E, um polígono convexo. Pessoal, se você viu a aula de teoria, se você não viu, recomendo que você assista, tá? Tá a aula bem completa. Se você viu a aula de teoria, você já marcaria aqui letra B, Teorema de Pitágoras, tá? Porque no final da aula eu mostrei para vocês exatamente isso que essa questão tá falando. A gente viu que se você pegar os catetos, elevar ao quadrado, isso significa a área de um quadrado. E ainda tem mais, se você pegar essas áreas dos catetos, somar elas, vai dar exatamente a área quando você eleva a hipotenusa ao quadrado, que seria esse quadrado maior aqui. Resumindo, se você somar a área desse quadrado aqui laranja com a área desse quadrado roxo, vai dar exatamente a área desse quadrado branco. A gente viu isso daqui na aula passada de teoria, a figura está até aqui, ó, exatamente, bem parecida aqui a figura, tá? Então você já marcaria aí letra B. Mas eu vou explicar para vocês por que não é as outras alternativas. A letra A diz o seguinte, ó, a fórmula de Bhaskara. Não é, pessoal, porque a fórmula de Bhaskara é uma fórmula que a gente usa para resolver equações de segundo grau. Não tem nada a ver aqui com a soma de duas áreas de quadrados que vai dar do quadrado maior. A letra C diz o seguinte, ó, o Teorema de Tales, mas não tem nada a ver, pessoal, porque o Teorema de Tales, ele trata da seguinte coisa, ó, retas paralelas cortadas por transversais. Não tem nada a ver também com isso daqui, beleza? Letra D, um conjunto numérico. Também não é, né, pessoal? A gente tem alguns conjuntos numéricos que cada conjunto numérico, na verdade, tem uma característica. Por exemplo, os naturais são os números que você usa para contar. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Os inteiros, a gente tem os inteiros também, que é os naturais acrescentados do zero e também os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, enfim. O conjunto numérico também não é. E letra E, um polígono convexo. Eu vou explicar para vocês o que é um polígono convexo. Por exemplo, se você pega um polígono aqui, por exemplo, um quadrado é um polígono. Se você tem um polígono e você pega dois pontos quaisquer dois pontos aqui dentro desse quadrado, por exemplo, eu vou pegar esse ponto e esse você traça uma reta, essa reta ela se mantém dentro dessa figura, tá? Você pode pegar qualquer dois pontos aí dentro desse quadrado. Se você traçar essa reta, ela vai se manter dentro dessa figura. Eu vou dar um exemplo para você agora de polígono não convexo. Só critério mesmo de informação, tá, pessoal? Esse daqui é um exemplo de polígono não convexo, pessoal. Ó. Por que não é não convexo? Porque tem algumas situações que se você pegar dois pontos desse polígono aqui não convexo, por exemplo, esse ponto e esse ponto aqui, e você traçar uma reta, essa reta ela vai estar fora da figura. Esse pedaço da reta aqui, ele está fora da figura, beleza? Então, um polígono não convexo é isso. Se você conseguir dois pontos que você traçar uma reta e essa reta não estiver contida dentro da figura, é um polígono não convexo. Beleza? Então é isso, pessoal. A resposta correta seria a letra B. O Teorema de Pitágoras é o teorema que expressa a igualdade aí entre duas áreas menores de quadrados, é igual à área de um quadrado maior. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Essa charge ilustra uma possível conversa entre Pitágoras e um dos seus alunos sobre um quadrado de lado igual a 1. A charge é essa, né, pessoal? O camarada aqui fala, mas qual seria o comprimento da diagonal? Aí o Pitágoras responde, não te preocupas, Hippasos, vou calcular isso com o meu teorema. Continua na questão aqui. A medida do segmento que Pitágoras pretende calcular corresponde ao número. Alternativa A, irracional, raiz de 2. Letra B, natural, 2. Letra C, fracionário, igual ao seno de 30 graus. E letra D, racional, raiz de 2. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Basicamente ele está falando de um quadrado aqui, de um quadrado que tem lado igual a 1. E lembrando que todos os lados do quadrado são iguais. Então se aqui é 1, aqui também é 1, aqui embaixo também é 1. E aqui na esquerda também é 1. Tranquilo? E aí, pessoal, ele quer calcular o diagonal desse quadrado. Deixa eu até aumentar essa figura aqui, ficar melhor para vocês. Ele quer calcular essa diagonal aqui. Ou poderia ser essa, né? As diagonais são iguais, não importa. Mas ele quer calcular essa diagonal aí. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre diagonais, que a gente até montou uma fórmula para calcular diagonais, que a gente montou essa fórmula através do Teorema de Pitágoras, tá? Mas aqui eu vou usar o Teorema de Pitágoras porque a aula é sobre Teorema de Pitágoras, beleza? Vamos usar o Teorema de Pitágoras para encontrar essa diagonal aqui que eu vou chamar de D, diagonal D. E aí é o seguinte, pessoal, o encontro das arestas de um quadrado, eles formam um ângulo de 90 graus, ou seja, aqui embaixo é 90 graus, aqui em cima é 90 graus, aqui também e aqui também. E olha o que a gente tem, ó, aqui embaixo a gente tem um ângulo de 90 graus, né? E se a gente traçar essa diagonal aqui, a gente forma um triângulo. Vou até colocar de outra cor para vocês verem, vou colocar de azul. É um triângulo retângulo porque tem um ângulo de 90 graus aqui. E então eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, porque o Teorema de Pitágoras é aplicável, em triângulos retângulos. Então vamos lá, identificar aqui quem seria cateto e quem seria hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que está à frente do ângulo de 90 graus.
que está oposto ao ângulo de 90 graus, que seria o D, né? O D que a gente quer encontrar. Então aqui a gente teria que o quadrado da hipotenusa, ou seja, D ao quadrado, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos medem 1, os dois. Então aqui ficaria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E agora é fazer conta. Aqui ficaria D ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1 vezes 1, né, pessoal, que dá 1, mais 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1 de novo, né, que dá 1. Então, D ao quadrado é igual a 1 mais 1, que é 2. E aí, passando a raiz quadrada em ambos os membros da equação, isolando esse D, a gente vai ter que D é igual a raiz de 2. Se você não tiver visto a aula de teoria, você poderia me dizer, mas por que não colocou mais ou menos aqui? Porque a gente está trabalhando com medidas de comprimento, pessoal, lados de triângulo. Não existe lado de triângulo negativo. Então, não precisa colocar essa solução negativa aqui não, digamos assim. Só a solução positiva. A gente tem uma explicação disso aqui na aula de teoria, beleza? Então, a diagonal é igual a raiz de 2, né, pessoal? Tem até uma história interessante aí na matemática que diz que os números irracionais surgiram a partir de um cálculo da diagonal de um quadrado de lado 1, que é o que a questão faz referência aqui, né? E aí, eu não sei se é verdade, mas enfim, tem essa história aí. Mas aí a gente tem a alternativa A e a letra D, que fala sobre raiz de 2. A letra A, irracional raiz de 2. E letra D, racional raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 é um número irracional, porque ele não pode ser escrito como uma fração de 2 inteiros, tá? Ele tem infinitas casas decimais e essas casas decimais não têm um padrão. Você não consegue escrever ele como uma fração de 2 inteiros, tá? Então, é um número irracional. Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do Maranhão. A figura mostra uma área de desmatamento na região amazônica, em forma de um triângulo retângulo. Sabe-se que as medidas AB e BC são, respectivamente, 8 e 10 metros. Aqui é a figura. A medida em metros do segmento AC é alternativa A, 13, B, 9, letra C, 6 e letra D, 12. Essa aqui é uma figura, pessoal, como a própria questão diz, representa, né, essa área de desmatamento, um triângulo retângulo. E aí, ó, o lado AB, esse lado aqui AB ou BA, né, tanto faz, mede 8 metros. E o lado BC, ou seja, esse lado aqui, mede 10 metros. E ele quer encontrar o segmento, né, a medida do segmento AC, que é esse lado aqui, que eu vou chamar de X porque eu não sei quanto vale. Esse ladozinho aqui, ó, AC. E aí o que eu posso fazer? Como é um triângulo retângulo, eu sei o valor de dois lados desse triângulo retângulo, posso aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o terceiro lado. Então eu vou primeiro identificar quem é hipotenusa e quem é cateto. Quem é hipotenusa aqui, pessoal? A hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Onde 90 graus está aqui embaixo, o lado que está na frente dele é 10 metros. Então a hipotenusa é 10 metros. Então aqui a gente vai montar assim, ó. A hipotenusa ao quadrado, que seria 10. 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 8 metros, então aqui vai ficar 8 ao quadrado mais o outro cateto que é x, que eu quero descobrir, x ao quadrado. E agora é fazer conta, pessoal, ó. 10 ao quadrado dá 100 igual 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64, mais x ao quadrado. E aí eu vou ter 100, vou passar esse 64, que está somando do lado direito para o lado esquerdo da equação, subtraindo, porque a operação oposta da soma é a subtração. Então aqui vai vir 100 menos 64 igual a x ao quadrado. 100 menos 64 dá 36. Que vai ficar 36 igual x ao quadrado. Se 36 é igual a x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 36. Só troquei de lado aqui, beleza? E aí, passando a raiz, a gente vai ter que x é igual a raiz de 36, então x é igual a 6, beleza? Então, o segmento AC é 6, pelo teorema de Pitágoras. Letra C seria a resposta correta. Inclusive, esse exemplo aqui a gente mostrou na aula de teoria também, de aplicação aí do teorema de Pitágoras. É exatamente a mesma conta, você pode ver lá. Só que não tinha essa figura aqui, né? Beleza? Mas é a mesma questão. Inclusive, você conseguiria responder essa questão aqui bem mais rapidamente se você conhecer o triângulo pitagórico básico que a gente mostrou na aula de teoria. O triângulo 3, 4, 5. Porque esse 10 aqui, pessoal, ele é a mesma coisa que 2 vezes 5. E esse 8 aqui é a mesma coisa que 2 vezes 4. O triângulo 3, 4, 5 é um triângulo retângulo, onde um cateto mede 4, outro cateto mede 3 e a hipotenusa é 5. E aí esse triângulo 3, 4, 5 consegue montar vários outros triângulos, né? Criando múltiplos a partir dele. Por exemplo, esse triângulo aqui que você está vendo na tela é o múltiplo desse triângulo 3, 4, 5 multiplicando os lados por 2. Ó. Se eu multiplicar esse 5 aqui por 2, vai dar aqueles 10 metros que estava aqui. Se eu pegar esse 4 aqui e multiplicar por 2, vai dar os 8 metros que estava aqui. Então, esse outro lado aqui, esse lado x, vai ser a multiplicação desse lado que mede 3 por 2, que daria 6. Já responderia aqui bem mais rapidamente, né? Se eu conhecesse esse triângulo. Se você está voando aqui e não está sabendo o que eu estou falando, novamente, aula de teoria, beleza? É isso, pessoal. Essas foram as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado desses exercícios aqui. A gente vai trazer outros para vocês. E é isso. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje e espero vocês na nossa próxima aula.